Shalom, boa noite. Glória a Deus por esse momento na presença do Pai. E como eu falei da adoração, de estarmos dentro do nosso quarto e de fecharmos a nossa porta no lugar secreto, onde você vai estar, você e o Pai, em adoração, e você vai invocar o nome do Todo-Poderoso, aonde você vai se desnudar. E para nós estarmos meditando nesta noite, eu queria estar falando para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, queria que você me acompanhasse. O versículo 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos, uma adoradora. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora eu queria que você fosse comigo, tá? Lá pro versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Dentro desse aspecto, é muito interessante que Cristo, ele está com seus discípulos, está fazendo a obra, né? Está fazendo aquilo que o Pai o ordenou que ele fizesse, e chega a notícia do seu melhor amigo enfermo, porque eles não intitulam, mas falam: aquele a quem amas está enfermo. E o próprio Cristo diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. Mas, se nós formos avaliar o que Cristo diz logo no começo, que essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Entendeu? Lázaro morreu. E o verso 6 fala: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, que o Senhor Jesus, ele estava no Kairos de Deus, no tempo do Senhor. Ele não estava afobado, desesperado. Ele estava no tempo, Kairos, de Deus. Veja só, quando ele chega naquela aldeia, Marta, ela sai já com acusação. Ah, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a gente já conhece a história. E o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. No verso 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus agora está dizendo o seguinte: Lázaro está morto? Ele vai viver. Por quê? Quem crê em mim, viverá. É muito interessante porque Marta vai e chama Maria, mas Cristo, ele não veio visitar as irmãs. Cristo veio ver o doente, aquele que estava para morrer, ou que já tinha morrido há 4 dias. Muito bem. No verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Típico de um adorador, se lançou aos pés. É interessante isso, porque o texto começa dizendo daquela Maria que jogou o unguento e que secou os pés do Senhor com os cabelos. Ela estava numa
situação de adorador, ela estava inclinada, curvada diante do Todo-Poderoso, do Cristo. Do Cristo que pode te dar vida, do Cristo que pode te curar, do Cristo que pode remover da sua casa todas as enfermidades, porque a palavra de Deus diz isso. Então, a minha fé precisa ser acrescentada a cada dia, e o Senhor, ele fala, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos pedir que o monte saia daqui, passe para o lado de lá, e será feito assim. E João 15, também o Senhor diz que se verdadeiramente as minhas palavras estiverem em vós, você vai poder pedir de acordo, óbvio, que se a palavra de Deus está em mim, eu estou nele, eu vou pedir coisas que está no coração do Pai. E nos será feito. E se nós crermos, ainda o Senhor diz nesse mesmo capítulo que faremos obras maiores. Agora veja só. Maria se lança. E a primeira coisa, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor, ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Há situações na minha vida e na sua vida que eu vou ter que passar, que você vai ter que passar, e não adianta, porque o pastor não vai mudar a ordem, o seu amigo que é intercessor, ele não vai mudar a ordem, não adianta eu tentar remediar uma situação que o Senhor está dizendo que eu vou passar, tá? Eu conheço uma pastora, ela já está na terceira fase de um câncer, ela já tirou o câncer, ela já foi curada de um outro câncer e apareceu outro câncer. Ué, mas o que será que é isso? Falta de perdão, isso, aquilo outro? Não. Ela é uma pessoa resolvida, bem resolvida. Só que aprove o Senhor colocar ela nessa condição. Porque talvez nessa condição ela está glorificando o Senhor do que se ela não tivesse essa situação. É a mesma coisa quando você espera gerando um filho e esse filho não vem perfeito. Ele vem com algum problema. Será que Deus é tão carrasco, tão ruim? Você queria um filho e ele te deu um filho com problema? Não. Ele te deu um filho perfeito, nasceu perfeito. Mas veio para um mundo cheio de anomalias. E a nossa genética trouxe o quê? Um déficit. E o que acontece? Nós temos, vamos supor, um filho com problemas. Então eu vou jogar fora? Não, pelo contrário. O que o Senhor quer me mostrar? Qual é o milagre que Deus quer realizar na minha vida? O que Ele quer realizar a ponto que a minha fé vai ser elevada, as pessoas vão conhecer o Criador como Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que o Senhor quer nos ensinar? A primeira coisa, quando eu me converti, há 30 e poucos anos atrás, e no primeiro ano da minha conversão eu sofria com crises de vesícula, e eu orava, e eu clamava, e eu falava em línguas, e eu pulava, e eu clamava, chorava, e ia parar no hospital. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E por algumas vezes eu fui parar no hospital, até o dia que eu fui, fiquei 3 dias internada para esperar a cirurgia. E nesses 3 dias, tinha algumas pessoas no mesmo lugar que eu estava, e eu comecei a falar de Cristo, eu comecei a orar pelas pessoas, doente, orando pelas pessoas e falando de Jesus. O Senhor, ele tem um propósito, um projeto com cada um de nós, e Ele sabe o dia e a hora que você vai estar em determinados lugares chaves, que você precisa ser testemunha viva, e que você vai trazer o nome de Deus em primeiro lugar na sua vida. E muitas vezes, principalmente diante dessa situação que nós estamos vivendo no mundo, nós esquecemos de declarar quem é o nosso Deus, né? Quem é o teu Deus? O que Ele pode fazer por você?
Você está isento de sofrer só porque você é crente? Você está isento de passar por uma enfermidade? Mas porque eu sou crente, batizado com o Espírito Santo, eu não posso passar por isso. Quem disse? Entendeu? Quem falou isso? Na onde está escrito isso? No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus disse isso. Tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então, o Senhor, Ele quer te levar você a compreender que os propósitos que Ele tem com você são eternos. E a momentânea guerra que você está passando aqui é terrena, é humana, é momentâneo, é só para te aperfeiçoar. Aonde está a tua fé? Sabe? Mediante algumas situações que nós podemos passar, às vezes a gente fica fraco, fica de cama, mas o meu pensamento ele não está preso. Eu posso invocar o nome do Senhor, eu posso clamar o nome do Senhor. Porque se eu começar a me entregar, eu estou doente, eu estou acamada, sabe, como que eu vou orar, como isso? Irmãos, a nossa mente, ela é frutífera. A sua mente, ela não para, mesmo você enfermo com seu corpo debilitado. A sua mente, ela continua pensando. Você é um ser pensante, Deus quer que você pense. E também, se eu não tenho condições de falar, eu vou pensar. E eu vou começar a adorar o Senhor. E eu vou começar a declarar a Ele que eu preciso dEle. Eu fiquei 3 dias, semana retrasada, na cama, praticamente assim, eu não queria comer, eu não queria nada, eu estava mal, estava ruim, e estava totalmente debilitada, só que na minha mente eu ficava, Senhor, o que me acometeu? O Senhor é poderoso para remover. Eu comecei a falar com o Senhor na mente, eu comecei a pedir pela minha casa, eu comecei a clamar, eu comecei a colocar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tinha horas que eu dormia, tinha horas que eu acordava, mas eu continuei falando. Por quê? Porque o Senhor foi que te fez. Ele conhece a tua estrutura. E o Salmo 103 diz que Ele lembra que a nossa estrutura, nós somos pó. Então, Lázaro estava morto já há 4 dias. Eu ouvi isso e achei muito legal. Um pregador dizendo que Lázaro, ele entra para o seio de Abraão muito feliz da vida. E ele chega lá no seio de Abraão, aonde os mortos em Cristo vão repousar. E está lá a maior conferência, todo mundo que tinha morrido, querendo saber como que era o Cristo. Lázaro, você morreu, mas... E Lázaro contando, olha, o Cristo ficou na minha casa, dormiu na minha casa, eu sentava com ele, eu comia com ele, e todo mundo querendo saber lá no seio de Abraão o que tinha acontecido com Lázaro. Ele falou, eu fui acometido e eu vim aqui, mas eu tenho uma notícia grande para contar para vocês. O Cristo, aquele que há de subjugar todas as maldições que veio contra nós, que vai morrer naquela cruz, ele é meu amigo. Ele é alguém que eu tinha intimidade com ele. E de repente ele está contando os milagres de Cristo. E ele ouve uma voz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, opa, o meu amigo está me chamando. Já pensou nisso? Você, no seio de Abraão, às vezes quem tem essas experiências é quem morreu e voltou da morte, conta algum tipo de experiência. E a gente é tão incrédulo que a gente fala assim, isso daí antigamente acontecia, hoje não acontece mais não. Quem disse? Hoje continua acontecendo. O Deus do milagre, ele continua executando milagres. O Deus da vida, ele continua dando vida. O Deus que te chamou e que te nomeou desde a fundação do mundo, ele continua fazendo milagres e maravilhas. Porque a palavra de Deus, ela me diz isso.
Ele quer que você seja ousado e creia. Por isso ele fala para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E aí todo mundo atribui que Jesus está dizendo: Marta, tira a pedra. A pedra não dava para Marta tirar a pedra, porque a pedra era grande, que cobria uma caverna, que fechava a entrada da caverna. Quando o Senhor Jesus diz para Marta, quer ver no versículo 39, ele diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aquela mulher que no versículo 25, ela ouve Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa mesma mulher que ouviu da boca da vida de Cristo, ela está dizendo, incrédula: Senhor, já está 4 dias morto. 4 dias estava lá Lázaro contando para os mortos que estavam no seio de Abraão que Cristo era o seu amigo, que Cristo comia com ele na mesa, que eles andavam juntos, ele viu milagres acontecer. Essa mulher, ela está dizendo: já faz 4 dias que está morto. Já cheira mal. Irmãos, o Senhor não chega na hora tarde, atrasado. O Senhor Jesus, ele não vai chegar no teu tempo. Ele vai chegar no tempo dele, na hora dele, porque, lembra, você é propriedade exclusiva de Cristo. E tudo que acontece na tua vida tem um porquê, um propósito. E o maior propósito é glorificar o nome do Senhor Jesus. A minha vida precisa glorificar o nome do Senhor Jesus. Ainda que os seus vizinhos, ainda que os seus parentes, amigos dizem: onde está o teu Deus? Você pode dizer: o meu Deus, ele vive. O meu Deus continua cuidando de mim. O meu Deus não me abandonou. O meu Deus está comigo em todo tempo. É uma realidade, porque se eu não crer nisto, se eu não crer que a palavra de Deus diz que ele está comigo até a consumação dos séculos. Então, irmãos, realmente, como você poderá ver a glória de Deus? Se existe incredulidade, se existe falta de fé no seu coração, porque nós olhamos e começamos a ver a situação, e a situação nos leva a ficarmos desanimados, porque parece que está tudo perdido. Mas lembra-se de uma coisa: Cristo continua no controle de todas as coisas. Lembra-se de uma coisa: a terra pode estar em caos, a terra está gemendo, os moradores da terra estão gemendo. Sim, nós estamos passando por uma situação difícil, nós estamos passando por essa pandemia. Então, veja só, a terra está gemendo, como diz lá em Romanos 8. 18 em diante, a criação está gemendo, ela está dando seus grunhidos de angústia, porque ela foi sujeitada à maldição. O homem também está gemendo, porque os moradores da terra estão sujeitos a tudo isso que está acontecendo. E saiba de uma coisa, tá? Nós pegamos e apontamos: não, é por causa que foi lá na Ásia que jogaram uma bomba biológica, querem matar todo mundo. Nós queremos acusar homens, mas o controle dos céus e da terra está na mão do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o domínio e o controle da sua vida. Você tem hora e data de validade. E quando chegar a sua hora, com certeza, se você não for transformado e receber um corpo glorificado e ouvir a voz de Cristo, com certeza eu e você vamos descer à sepultura para esperar o grande dia da ressurreição. Agora veja só, podemos também nos encontrar com Cristo nos ares, ainda, num piscar de olhos, sermos transformados. Esse corpo carnal, receber um corpo glorificado. Agora, você precisa crer.
Você precisa confiar. Lázaro estava morto há 4 dias. Se você pegar um morto há 4 dias, ele vai estar deformado, inchado. Ele vai já estar sendo comido pela própria natureza em si. Mesmo que ele não tenha sido enterrado, ele vai estar sendo já comido. Porque o próprio corpo fisiológico vai gerar o quê? Os parasitas, vai gerar as bactérias e vai entrar em decomposição. Mas o Senhor Jesus está dizendo: creia, creia, creia nesta noite que a ressurreição e a vida chegou na tua casa. Creia que ainda que morra, viverá. Ainda que esse corpo esteja debilitado, o Senhor tem um corpo glorificado para nós. Sabe, nós ficamos olhando para as circunstâncias. E o Senhor está dizendo: olha, tira essa pedra da circunstância, das situações, do que te falaram, do receio que você está, porque nós ficamos receosos. Olha, já pensou? É tantas coisas que nós ouvimos, tantas pessoas doentes, enfermas, e essa doença ela não tem escrúpulo algum. Ela pega o pobre, o rico, ela pega o branco, o preto, o asiático, ela pega o indígena, ela pega nos palácios, ela pega lá também nos barracos, ela pega lá nos valados. Ela não escolhe ninguém. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus está omisso à sua vida? Será que Ele se esqueceu de você? Será que Ele tirou férias de nós, da humanidade? Queridos, tirai a pedra. Remova do seu coração os pesares, os serás e os porquês. Remova do seu coração aquilo que você diz que você não pode fazer. Realmente eu não posso, mas o Senhor, Ele pode. Ele pode fazer e realizar. Ele tem todo o poder. E saiba de uma coisa, o Senhor, Ele não deixou de criar, Ele continua criando. Porque a identidade dEle é do poder criativo. Então o Senhor, Ele tem poder criativo para mover todas as coisas ao seu favor, mas Ele quer que você creia nesta noite, remova os obstáculos da sua vida, nessa noite que você coloque o seu coração realmente alinhado com o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você ouça o Senhor Jesus te chamando para fora da incredulidade, para fora da morte, para fora das enfermidades. O Senhor Jesus está dizendo: vem para fora, sai do seu leito de enfermidade, sai dessa situação que você abraçou com os 2 braços, dizendo: realmente a minha condição é essa. O Senhor está dizendo assim: olha, a sua condição não é essa, porque eu não te fiz para essa finalidade. Eu fiz com um propósito eterno, e você tem um destino profético para cumprir. Então, passe pela prova dando glória a Deus. Passe pelas circunstâncias e olhe para o alto todos os dias e diz: os céus reinam. Cristo continua no controle da minha vida. Ele é o meu Senhor. Por isso, nem a morte, nem as enfermidades, nem a falta de dinheiro, nem a falta de fama, nada pode me afastar dele. Nada. Paulo diz aos Romanos, se eu não me engano, o capítulo 11, 31, em diante, ele diz que nada pode me afastar do Senhor, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode me arrebatar das suas mãos. Sabe, Jesus Cristo, Ele continua o mesmo, ontem, hoje
e para toda a eternidade. Então eu quero dizer para você que o Kairos na sua vida é o tempo do Senhor. Então não fique relutando. Mas, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz. O que o Senhor quer de mim? Que eu me incline, eu vou me inclinar. O Senhor quer que eu te busque, eu vou buscar. O Senhor quer que eu clame, eu vou clamar, eu vou gritar. Olha só, quando o Senhor Jesus, é muito interessante porque o menor versículo que nós temos nas Escrituras está nesse livro. No verso 35, Jesus chorou. Jesus chorou por um amigo. Talvez Jesus esteja chorando por você. Talvez a condição da tua vida, Cristo olha e chora, porque você é seu amigo. Você é o amigo dele. E ele não quer isso para sua vida. Ele quer que você reaja. Ele quer que você foque. E a multidão que estava ali não entendeu nada. Porque no verso 36 fala: então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Sempre, irmãos, no caos, vai aparecer alguém para te acusar. Sempre vai aparecer alguém para dizer, não, o culpado é você. Está acontecendo isso por causa de você. Está acontecendo aquilo porque você permitiu tal coisa. Por isso que está acontecendo isso. Irmãos, Jesus, ele se agita no espírito e ele vai para o túmulo. E quando ele chega no túmulo, que foi removida a pedra, ele fala assim, Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Você já falou isso para o Senhor? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Jesus sabia que o Pai ouvia ele. Mas ele falou assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Eu queria dizer para você assim, já houve dias de você olhar e falar, ixi, está tudo perdido. Mas você olhar para os céus e falar, Senhor, o Senhor está no domínio e no controle de todas as coisas. Sabe? Esses dias eu falei para minha filha, ninguém nasceu para ser uma árvore eterna. E mesmo as árvores, quando estão para morrer, elas deixam suas sementes. Elas dão frutos e deixam suas sementes. Mas chega uma hora que morre. Acaba o tempo. Nós somos árvores do Senhor. E aconteça o que acontecer, chega um tempo, como eu falei, do prazo de validade aqui na terra, e o Senhor ele vai te chamar, vai me chamar, porque ele não quer mais que nós estejamos distanciados, mas ele nos quer perto. E eu te pergunto, você já pôde dizer esses dias, Pai, graças eu te dou porque o Senhor tem me ouvido. No meio da prova, no meio das angústias, no meio das tribulações, no meio das alegrias, no meio da fartura, no meio das tempestades, eu te dou graças porque o Senhor me ouve. O salmista, ele tinha experiências tremendas. Eu tenho lido um livro de Salmos e como Davi via coisas que às vezes nós não percebemos. E Davi via naquela época.
Nós precisamos parar um pouco e olhar para os montes, olhar para os rios, olhar para as nuvens, olhar para os céus e ver a imensidão do Deus que você serve, de ver a imensidão daquele que te chamou e realmente dizer: Senhor, eu sou um mero mortal, porque quando eu paro para olhar as obras das suas mãos, como o Salmo 8, quando eu paro para ver o seu cuidado, eu descubro, Senhor, que eu sou um mero mortal. E quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Até os fios dos seus cabelos, da sua cabeça, o Senhor sabe quanto tem. Mesmo que você penteie e caia uma porção, Ele continua sabendo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Agora, o que é eu, o que é você para que Deus se importe conosco? Queridos, será que nós vamos passar por todo esse caos que a terra está passando e não vamos aprender como igreja, como noiva do Cordeiro, a confiar mais naquele que nos chamou? Será que vai faltar fé? Será que a incredulidade, porque um está doente, o outro ficou doente, o outro foi parar no hospital, o outro está não sei o quê, vai entrar incredulidade no seu coração? Ou Deus não faz mais milagres? Ou Deus não cuida mais dos seus? Eu pergunto para você nessa noite, Jesus, Ele está à porta do seu túmulo? Ou Ele está à porta do seu coração dizendo: tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da ignorância, da falta de fé, porque você talvez não tenha visto milagres na sua vida, porque talvez você tenha achado que a sua vida tem sido o mesmismo, você não tem contemplado os livramentos, as maravilhas que Deus tem feito por você, nem pela sua casa. E talvez você esteja nessa condição como Marta. Ah, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, talvez se o Senhor tivesse vindo aqui ontem, anteontem, não tinha acontecido tal coisa. Eu quero que você medite numa coisa. Um dos evangelhos diz, se eu não me engano, Marcos 16 fala: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Será que esse Deus te abandonou? Será que aquele que você diz que presta adoração, ele te deixou? Será que quando você cai numa tribulação ou numa situação adversa, ele vira as costas para você? O salmista Davi, no Salmo 27, diz que no dia da adversidade, ele tem um lugar de esconderijo para nos colocar no recôndito. E quando você vai pesquisar essa palavra, no recôndito, é algo muito próximo do coração. O Pai, Ele te guarda, Ele te esconde nos seus seios, no dia da tua adversidade. Então, eu vou falar como Paulo: ó morte, onde estão os seus aguilhões? Sabe por quê? Porque Cristo é a vida. E o que eu quero chamar a tua atenção é que, para aqueles que creem que Cristo é a ressurreição e a vida, não existe morte. Existe, sabe o quê? Estou voltando para a casa do Pai. Entendeu? Eu não estou dizendo que você não vai morrer, mas eu estou voltando para a casa do Pai. O Pai me ama. Paulo diz que quando alcançamos a estatura de varão perfeito, então ele nos toma para si. E esse dia é o dia glorioso. Eu me lembro do pastor Batista que nós tivemos, e ele disse que a mãe dele, já com 100 e poucos anos no sul, ela estava na cama
e reuniu os filhos e ela disse assim: eu queria que vocês cantassem tal hino. E eles começaram a cantar e ela começou a adorar em línguas e morreu. Aí você para pensar, alguém com 100 e poucos anos, eu quero que cante aquele hino, porque o Jesus está me chamando. E eu lembro que o pastor ele falou assim, que ela disse: os anjos já chegou para me levar. Irmãos, a dor da separação, que alguns vencem e outros não, aqui na terra, preste atenção, Cristo na cruz, ele disse: está consumado. Quando ele estava no Getsemani, ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Todos muitas vezes pensam o seguinte: Jesus não queria passar pela cruz. Quem disse que não? Jesus não queria se separar do Pai. Jesus queria continuar com a mesma intimidade e ligação, mas por algum momento, 3 dias e 3 noites, ele ficaria separado do Pai. Por isso, a maior prova de amor naquela cruz foi se separar do Pai. E eu digo para você que a maior prova de amor, quando alguém que conhece a Cristo desce à sepultura, eu estou indo para a casa do meu Pai e Ele me ama. Deus, Ele sonda os nossos corações. Então a morte não é uma separação, pelo contrário, é uma inclusão. Eu estou voltando para o meu lugar de origem, para o Pai. Lázaro ainda teve uma oportunidade, porque Cristo disse: sai para fora. E Lázaro saiu para fora atado, com faixas. E é interessante que no verso 44, quando ele sai, aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai ir. É interessante isso, desatado. Quando nós começamos a ver milagres acontecer, uma das causas que o Senhor faz é desatar nós, coisas amarradas. Ele começa a desatar para que você possa viver uma nova oportunidade. E esse texto que o Senhor, ele disse: desatai aquilo que está morto, porque eu chamei a existência, eu chamei a vida. E o Senhor está dizendo para mim e para você: desatai, tirai os nós, as amarras, tudo que impede de você avançar, para que você avance para o novo que eu tenho. É uma nova oportunidade que eu estou te dando para você conhecer a minha novidade de vida, a minha existência, os planos e projetos que eu tenho para a tua vida. Só que você precisa sair do lugar de morte e você precisa desatar com a morte, desatar com a incredulidade, desatar, sabe, da falta de fé. E você precisa avançar para o novo que Deus tem para a tua vida, para entrar no kairós dele, no tempo dele. Todas as coisas vão acontecer. E se ainda não tem acontecido na tua vida, é porque você tem atado com a morte, com o passado. Você tem atado com o ressentimento, com a incredulidade, com a falta de perdão. E Cristo está dizendo para você: não é aí que eu te quero, no lugar de morte. Não é dentro da sepultura que você vai me glorificar. O próprio salmista Davi diz: Senhor, que louvor há se eu descer à sepultura? O morto vai te glorificar? Não. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: sai do lugar de morte.
Sai daquilo que te disseram. É mentira o que te disseram, porque Cristo é vida e vida com abundância. É Ele que pode mudar a tua sorte e a tua história. É Ele que pode desatar da tua vida tudo aquilo que está preso e amarrado. Mas eu preciso olhar para Ele. Eu preciso crer. Então, nesta noite, amado, creia. O Senhor tem um propósito, um projeto e um destino profético na tua vida. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar com você sob essa palavra. Pai, nessa noite, nós lemos e ficamos maravilhados de ver a ressurreição de Lázaro, o amigo de Cristo. E quantas vezes, Pai, o Senhor tem buscado nos ressuscitar, Pai, das mortes que temos entrado. Muitas vezes temos entrado em situações adversas, em engano, mentiras. Temos escutado, Pai, as vozes do diabo. Temos ouvido, Pai, as mentiras que ele tem falado e temos nos aprisionado nessas mentiras. E nessa noite o Senhor chama a nossa atenção para estarmos, ó Pai, se levantando e se voltando para Ti. Pai querido e amado, eu clamo por este irmão, por esta irmã, na sua casa, que ela possa receber, Pai, liberdade para andar contigo e fé para ver o que o Senhor pode fazer e realizar. Pai, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o quanto o Senhor tem feito e o quanto o Senhor ainda está fazendo, Pai, por nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro por cada família, por cada irmão, por cada irmã, apresentando, Senhor, cada um deles diante de Ti, clamando para que haja manifestação da Tua glória e do Teu poder. Senhor, nesta noite, que os Teus filhos possam, Pai, colocar a cabeça e descansar em Ti, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.